Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Um Feliz Natal, que Deus abençoe você e a sua família. A época de Natal sempre mexe com o nosso coração, muita gente envolvida, família, reuniões, conversas de família, decisões de final de ano, de começo de ano, um monte de coisa aparece na nossa vida. E eu queria convidar você a convidar o mundo bíblico a fazer parte da sua história. Sendo assim, eu quero convidar você a prestar atenção que o mundo bíblico, ele trabalha com um fator que às vezes a gente deixa muito de fora, e por nós termos condições de em um dia ler uma coisa que aconteceu há 2.000, 3.000 anos atrás, e depois ler coisas que aconteceram com Jesus, que está muito mais próximo de nós, a gente fica achando que as coisas na Bíblia são muito rápidas, e elas não são. Eu gosto da frase do Tim Keller, que é a respeito de Natal, ele fala pra gente que o Natal é o maior sinal de que nós não conseguimos resolver os nossos próprios problemas. E assim Deus enviou o seu Filho. Eu gosto da narrativa do Natal do Evangelho de Lucas, quando ele conta que os anjos vieram e disseram para nós que Deus havia pedido, ou Deus estava sendo glorificado e havia paz na terra com todos os homens a quem Ele quer bem. E aí tem alguns convites para você pensar no seu coração a respeito de Natal, família, confusões que podem estar acontecendo aí perto de você e no seu coração e que espero que abençoe você. A primeira coisa que eu queria deixar no seu coração é que você precisa aprender a diferença entre lidar com um problema e resolver um problema. Lidar com um problema é saber que o problema existe, discutir sobre esse problema, voltar nesse problema, não deixar esse problema passar em branco, pontuar sobre ele, estudar sobre ele, pesquisar sobre ele e talvez deixar ele bem escancarado para você saber, eu preciso lidar com isso e não vou conseguir solucionar isso rápido. Resolver, por outro lado, a resolução é de fato a solução daquilo. Tem coisas que nós não conseguimos resolver. Um filho que está indo mal na escola, nós não conseguimos resolver uma questão, às vezes, de doença física. Isso aí a gente tem que aprender a lidar. Agora, nós conseguimos resolver quando entra um dinheiro extra, quitar algumas dívidas, quando entra um dinheiro extra, a gente ter problemas lá de trás que a gente vinha carregando há vários anos. A gente consegue resolver, colocar um ponto final, coisas que têm a ver com a nossa pessoalidade, decisões íntimas, a gente consegue resolver. Nosso comportamento, hábitos deveriam ter mudado, coisas que a gente deveria aderir de fato na nossa rotina. Isso são decisões pessoais, são questões resolutivas e você poderia já ter resolvido no seu coração. A segunda coisa que eu acho legal no Natal e que tudo isso que nós temos conversado traz é que nós precisamos dar tempo também. Por quê? Porque nós precisamos de tempo, tanto para entender algumas coisas que nós precisamos e que estão de fato na nossa realidade, quanto nós precisamos também de tempo para entender que as pessoas vão precisar disso para aprender que nós mudamos. E nós precisamos de tempo. E tempo é uma das coisas muito legais, que a gente vê que o próprio Jesus não tem nenhum dilema com isso. Jesus nasceu um bebê e Jesus foi crucificado um adulto, um homem. Dessa forma ele cresceu, ele se desenvolveu, ele aprendeu a viajar, a se proteger, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a correr, ele aprendeu a se expressar. Dessa forma nós precisamos entender que algumas coisas nós precisamos com o tempo desenvolver, são questões gradativas e nós vamos melhorando naquilo que talvez você possa chamar de obras invisíveis do Espírito Santo. A gente vai aprendendo algumas coisas, essas habilidades vão dar chance de nós usarmos isso em outros lugares, em outros ambientes, e o Espírito Santo vai usar isso para a glória de Deus. E a terceira coisa que eu queria resgatar com você e deixar muito claro no seu coração é que você precisa aprender a contemplar. Olhar para coisas com gratidão, olhar para coisas com um significado maior, olhar com mais profundidade. A gente pode cavar um pouquinho mais. Do mesmo jeito que na manjedoura, numa estrebaria, tinha um bebê que no fundo não era só um bebê, era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e dizer para nós mesmos com profundidade, peraí, tem mais coisa aqui. Eu não sou só alguém que mora numa cidade, num estado, numa região específica. Não, peraí, eu sou um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Eu sou alguém por quem Deus enviou o seu Filho para resolver os problemas. Eu queria convidar você a descansar nessas coisas. É isso que o Natal significa, é isso que o Natal pode significar para você. Que Deus te abençoe, um beijo grande no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.